Escola Bíblica Dominical, plantando educação, colhendo vidas. Essa é a temática do programa Vida Abundante de hoje. O programa Vida Abundante é idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon e tem como pastor presidente o pastor Evaldo Sá. E para falar sobre a temática da Escola Bíblica Dominical, nós convidamos aos nossos estúdios o diácono Jorge Rios. O diácono Jorge Rios é superintendente da Escola Dominical em Timon e é também professor da ETAD e tem algumas outras habilidades. E hoje ele veio ao nosso estúdio. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, irmão Jorge Rios. Muito obrigado, eu agradeço o convite e estamos aqui à disposição para a gente conversar um pouco sobre a Escola Bíblica Dominical. A gente não sabe tudo, ainda estamos aprendendo também e é bom esse contato com quem sabe, né? As pessoas que sabem um pouco da Escola Bíblica, ainda vamos repassar aqui e vamos aprender alguma coisa. O Dia Nacional da Escola Dominical tem uma longa trajetória no Brasil e no mundo. Para você, qual é a importância da Escola Dominical? Essa trajetória, ela se dá início, né, lá em julho de 1780, e acredito que todo mundo já sabe até muito dessa história do jornalista Robert Reis, que começou esse trabalho da escola dominical e no começo era rejeitado, mas deu certo, é tanto que com 3 anos que a escola tinha sido implantada, eles já tinham aí por volta de sete classes, ou sete escolas com 30 alunos, né? E aí já tinha crescido, depois tomou uma proporção muito grande, foi iniciada por conta da, da situação social que vivia algumas crianças, e daí ele começou a fazer esta obra de escola, fazendo isso no domingo, trazendo essas crianças, filhos de presidiários, e logo, logo o trabalho se expandiu, cresceu, tomou uma proporção muito grande. Chega ao Brasil por volta do ano de 1855, com Robert Calley e Sarah Calley, que eles eram escoceses e vieram ao Brasil. Esse trabalho da escola dominical teve início, na verdade, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Daí, as outras igrejas também abraçaram e hoje nós temos aí esse grande trabalho que é a Escola Bíblica Dominical. A importância é muito ampla, a importância da Escola Bíblica Dominical, porque se nós formos observar, ela começa, e a gente diz até que ela é um dos pilares para o desenvolvimento, o crescimento das crianças e, por conseguinte, dos adolescentes e também dos jovens. Então, nós, no decorrer da nossa conversa, a gente pode ver algumas, vamos dizer assim, coisas boas que a escola dominical traz para todos nós, toda a família. E a Assembleia de Deus em Timon com a EBD, como estão os trabalhos? EBD, AD Timon? Olha, os trabalhos da EBD em Timon, como eu estava falando aqui, as pessoas às vezes não acreditam na EBD ou desconsideram, mas, por exemplo, uma criança que participa da EBD, ela não só aprende sobre as escrituras, ela tem aí, ela é alfabetizada na escola bíblica dominical. Se entra ainda bebezinha, ela passa a ser alfabetizada e, além disso, tem o conteúdo das escrituras a seu favor. Os adolescentes também são firmados, são colocados dentro de uma situação que eles são ensinados a se desviar do mal e, por conseguinte, consequência disso, nós temos uma sociedade, aliás, uma escola bíblica que facilita o trabalho da sociedade, facilita o trabalho da polícia, facilita o trabalho de toda uma comunidade. E o senhor falou que a EBD contempla diferentes faixas etárias, desde os berçários até a terceira idade. E o que nós podemos considerar, assim, que estratégias são utilizadas para dinamizar o trabalho da Escola Bíblica Dominical? Olha, nós temos seguido uma linha de trabalho quando
a gente começou a formar a EBD, a superintendência, que essa superintendência, nesse formato, ela foi criada em 2006, ainda com o pastor Ibamar Feitosa, José Ibamar Feitosa. Eu era o vice do pastor Ibamar Feitosa, então, naquela época começou um trabalho de organização daquilo que já existia. Não vamos dizer que nós criamos a EBD aqui em Timor, que não foi. A gente organizou e desde lá nós viemos, a gente está vindo, né? Nós estamos hoje já na oitava, saímos da oitava conferência e estamos já pretendendo fazer a nona conferência. E dentro desse intervalo, nós temos criado vários trabalhos que eles favorecem o crescimento da escola bíblica dominical, como, por exemplo, levado as pessoas às conferências, aos seminários, palestras. Nós temos criado a semana pedagógica, os encontros pedagógicos, tudo isso procurando fazer com que o professor seja melhorado cada dia, seja um professor mais atuante e que tenha uma escola dominical mais vibrante em relação ao ensino. Irmão Jorge, e para esse trabalho tem toda uma equipe. Como está composta essa equipe? Fale aí para nós sobre a importância. A gente sempre fala que a gente não faz um trabalho sozinho, né? Às vezes aparece em evidência aquele que é o que está na frente, é o que foi eleito como o principal, mas nós, na Escola Bíblica Dominical em Timon, quem trabalha conosco sabe que nós não temos o principal, nós temos uma equipe. Sempre essa equipe ela é colocada em evidência, tudo que nós vamos fazer a gente reúne, tudo que nós vamos fazer é compartilhado. As nossas reuniões, nós temos uma pauta, que ela é uma pauta que não é uma pauta definida, é uma pauta que vai ser trabalhada, conversada, e aquilo que é melhor para a EBD, a gente decide. Como, por exemplo, se eu levo uma pauta que tem uma ideia nessa pauta, a ideia foi lançada por mim, mas existe uma outra ideia melhor dentro do grupo, essa ideia do grupo ela tem que prevalecer, porque com o contexto que está sendo colocado, de todos entenderem que aquela ideia é melhor, a gente guarda a nossa e passa a utilizar a ideia que foi a vencedora. Essa equipe ela é composta de 5 pessoas na superintendência geral, né? E logo em seguida nós temos os coordenadores, tanto do infantil, coordenador de jovens, coordenador de adolescentes, de adultos. Nós temos esses coordenadores, coordenação de discipulado também. Então, essas coordenações trabalham juntas, né, para que a gente tenha um bom desenvolvimento, um sucesso. E esse sucesso a gente não alcança só. Quando a gente erra, aí também a gente erra com todo mundo. E quando acerta, acerta todo mundo. É dessa forma que a gente trabalha. Muito bem. E essa equipe, junto também é que buscou um dia, nós temos sempre, quando há o quinto domingo, eu acredito que seja importante que as pessoas fiquem sabendo que quando há um quinto domingo no mês, o culto em cada congregação ele é destinado ao trabalho de EBD. A EBD assume a direção do culto e é o caso em que a EBD vai ao culto. E eu acredito que esse trabalho tem também surtido efeito, tem gerado frutos. O que o senhor diz sobre isso? Olha, a questão do quinto domingo, ele aparece como uma forma de interação também maior da EBD com a igreja. Porque a gente sabe que algumas pessoas não vão ao trabalho de domingo de manhã da EBD. Algumas porque trabalham, outras porque tem a família para cuidar, esposo para fazer almoço, aquela coisa toda. Então, esse trabalho do quinto domingo é um trabalho que ele vem para fazer essa interseção com essas pessoas que elas não têm essa condição de ir, não podem ir. Então, há essa interação da EBD junto da igreja nos cultos que nós chamamos de quinto domingo de cada mês. É um culto que sempre é colocado em evidência o ensino da palavra de Deus. É claro que todo culto é evidenciado o ensino da palavra de Deus, mas a ênfase do quinto domingo, no culto do quinto domingo, é maior para que as pessoas possam frequentar
a Escola Bíblica Dominical, que continuará, foi e é e sempre continuará sendo um dos pilares dentro da igreja em relação à fundamentação, firmeza espiritual de cada crente. Muito bem. Bom, Jorge, como a EBD tem contribuído para a formação das futuras gerações? Olha, como eu falei, por exemplo, uma criança que começa a frequentar a EBD, ela está sendo beneficiada pela Escola Bíblica Dominical com o ensinamento da Palavra de Deus. Como diz lá Provérbio 22, né? E 6, se eu não estou enganado, ensina a criança no caminho que deve andar e ela, até quando estiver velha, não se desviará dele. Então, à medida que nós vamos colocando as crianças para aprenderem a Palavra de Deus, nós estamos criando aí um processo de pessoas que a gente chama de pessoas do bem. A sociedade chama de pessoas do bem. Então, a importância da EBD é muito grande, ela é ampla, ela abrange toda a, vamos dizer assim, a escala, né? Aquela escadinha da família, desde a criança, passando pelo adolescente, o jovem, o adulto, todos são beneficiados pela Escola Bíblica Dominical por conta do ensino da Palavra de Deus. Jorge, sobre a formação dos professores da EBD. É importante isso, a gente sabe da importância que o senhor fale sobre isso e como a superintendência da EBD, a igreja, a Assembleia de Deus, a gente monta, tem contribuído para isso. Olha, se nós, a gente até esqueceu aqui de citar, pastor Evaldo, nosso pastor presidente, ele tem dado todo o apoio para todos os eventos da Escola Bíblica Dominical. Como eu falei, ano que vem, Deus permitindo, estaremos realizando a 9ª Conferência de Escola Bíblica. Essas conferências têm tido total apoio do nosso pastor presidente e dos demais pastores que auxiliam aqui o campo da cidade de Timon. Nós temos, além das conferências, as semanas pedagógicas que nós realizamos. Quando eu digo nós, somos nós mesmos, o povo de Timon que realiza, a coordenação que realiza. As primeiras semanas pedagógicas, nós trouxemos pessoas de fora, né? Algum aqui de Teresina e tal. Mas depois que a gente viu como funciona e o pessoal tomou gosto, a gente aplica geralmente com todos nós da coordenação aqui da Superintendência Geral essa questão da semana pedagógica, os encontros pedagógicos, os seminários. E graças a Deus, as nossas congregações também têm, vamos dizer assim, entendido a mensagem e muitas delas já fazem também os seus seminários à parte, né, de suas congregações. As áreas têm feito muito, nós temos participado de muitos trabalhos onde os professores são colocados aí, é colocada a capacitação para os professores, e isso tem sido muito bom e tem sido maravilhoso a gente participar desses eventos, porque a gente percebe o interesse não só do professor, mas o interesse do superintendente, do coordenador, do dirigente da congregação, e a gente vê que existe esse crescimento, essa vontade de aprender dentre aqueles que trabalham com a EBD. Muito bem. E nós queremos que o senhor nos fale sobre de que maneira a EBD se conecta com os departamentos e projetos da igreja. Essa é a pergunta bem mais, talvez seja a mais fácil de se responder, porque a conexão da EBD com os demais departamentos, ela é total. Se nós formos observar, quando a gente observa, para que haja sucesso no departamento de missões, são as pessoas que estão, vamos dizer assim, aprendendo na EBD, que são destacadas para esses departamentos, né? Para qualquer um outro, eu falo missões porque geralmente é o mais atuante, né? É o mais visto, mas os outros departamentos também, todos dependem da mãe, né? Já tem uma brincadeira aqui entre nós, da mãe EBD, os meninos gostam de brincar com isso, né? Então, vamos dizer assim,
contribuição, né? Contribuição da EBD é tamanha, é muito grande. Se você for observar, os pastores geralmente saem da EBD, os missionários saem da EBD, a dirigente de círculo de oração sai da EBD, músicos bons, né, que são músicos, além de músicos, são crentes, né, todos eles saem da EBD. Então, a contribuição da EBD é tão grande que é, torna-se uma coisa natural. E para mim é uma coisa natural essa participação da EBD. E também a gente participa contribuindo de outra forma. Quando, por exemplo, a igreja tem seus múltiplos trabalhos e a gente, quando coincide ter um trabalho nosso, porque é considerado o domingo da EBD, o domingo de manhã é considerado da EBD. Não é que ele seja imexível, como foi usada uma expressão aí por um político, né? Não é que ele seja imexível, mas quando existe a necessidade, nós recuamos para que a igreja também possa apresentar outros trabalhos que, embora sejam diferentes do trabalho da EBD, mas são trabalhos que vão fundamentar também aos irmãos dentro da casa do Senhor. Como o senhor falou, quem está em algum cargo necessariamente deve passar pela EBD. Então, há quem diga que a EBD não é um departamento, é a igreja em peso congregando no domingo pela É a manhã. Você igreja concorda? congregando, eu concordo, né? A gente tem a superintendência para poder ter aquela organização, né, uma definição de organização. Mas, na verdade, a EBD deve ser a igreja reunida para aprender a palavra de Deus. Queria que o senhor compartilhasse conosco algum testemunho que impactou a sua vida, ou o testemunho de alguém, através da EBD, que recebeu uma vitória, uma bênção. Olha, para mim, o testemunho maior que nós já tivemos, aliás, tivemos muito, eu não posso aqui citar todos, mas um deles foi que nós um dia estávamos na reunião do ministério e estava aqui na reunião um missionário da África. E ele falou a respeito de um poço que necessitava, né? Havia necessidade de construção de um poço na África. E esse poço ele iria trazer muitas almas para o Senhor. E ele precisava desse dinheiro para a construção desse poço. E ele falou o valor. Nós tínhamos acabado de sair de uma conferência, onde nós tivemos um saldo de caixa. Estávamos na reunião, eu e meu amigo Diácono Genival Lisboa, que era na época o vice-superintendente, né? Ele agora pediu para ser o quarto, né, superintendente, na época ele era o segundo. E naquele momento em que o missionário solicitou ajuda, a gente olhou, né? Olhamos um para o outro com aquele mesmo sentimento de vai dar certo, vamos tirar um pouco daquilo que sobrou do nosso saldo, e nós nem falamos um para o outro, apenas confirmamos com a cabeça, e aí a oferta foi dada para ele. Ele disse o valor, e todo o valor que ele pediu, a gente enviou para a construção desse poço na África. E a gente tem notícia de que esse poço ele permanece lá. Então, foi um dos feitos da EBD que eu não vou esquecer de forma alguma. Tivemos outros, pessoas que estavam também com necessidade de uma ajuda financeira para a saúde, né, para trabalho de cirurgia, essas coisas todas, e a gente não divulga, não espalha, mas a gente tem ajudado, de certa forma, algumas pessoas nesse sentido. Quando nós temos em caixa, a gente sempre ajuda. Aí, no caso, não é só o espiritual, o social também é papel da EBD. E quais são os maiores desafios enfrentados pela escola dominical e como a liderança tem agido para superar esses desafios? Como a gente falou, como a escola dominical é a igreja em si trabalhando para que o ensino aconteça, eu penso que o maior desafio da escola dominical hoje, junto também da igreja, o desafio da igreja, são as ideologias que estão vindo, né? São as falsas doutrinas que sempre ameaçaram a igreja.
E nós temos hoje aí as ideologias contrárias à Bíblia. No meu ponto de vista, pode não ser a maior, mas são uma das maiores ameaças e desafios que a igreja tem para poder manter exatamente a ortodoxia da palavra em vigor, fazendo com que as pessoas acreditem naquilo que está escrito na palavra e que a igreja defende como doutrina. Então, se nós deixarmos com que isso aconteça e invada a igreja, aí nós daqui a um dia não teremos uma igreja que a gente considere de ortodoxa, né? De uma igreja que segue a doutrina à risca, e nós teremos aí uma fragilidade de crentes, né? Mas nós precisamos progredir. Aí eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, como incentivar as pessoas a participarem da EBD, a celebrarem o Dia Nacional da EBD. Certo. O que eu posso dizer é que nós continuemos, né, nesta obra, que nós possamos cada dia mais fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, e o tempo que você tem, dedique ao Senhor. Deste lado, o celular que tanto tem atrapalhado as pessoas, eu tenho falado sempre nas oportunidades que eu tenho nas congregações, muitas vezes você passa 2, 3 horas vendo vídeos e mais vídeos e mais vídeos, e aí você esquece que tem a meditação da palavra. Antes você fazia isso naturalmente, 1 hora, 2 horas estudando a Bíblia, e aí as pessoas têm trocado a questão da meditação da palavra de Deus pelos vídeos, pelos chat GPT, né? É assim que chama. Então, tem trocado. E isso pode até ser bom para alguém, mas no futuro não vai ser bom, porque quando você medita na palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, é o próprio Senhor que está falando com você, e existe uma interação sua com o próprio Espírito Santo de Deus. Então, meu conselho é que você continue estudando. Professor de escola dominical, continue lendo a Bíblia, estudando a sua revista e fazendo com que o nome do Senhor seja plenamente glorificado na sua vida e na vida dos seus alunos. Nós agradecemos por sua participação. A paz do Senhor Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus, e quero agradecer também aqui a toda a equipe da Superintendência de Escola Bíblica Dominical em Timon, que tem sido gigante. Muitas vezes a gente tem outras atividades, mas a equipe supre a necessidade que a gente tem aí. Muitos são os desafios, mas a equipe, muitas vezes acontece de estar pequena, mas mesmo assim pequena, os nossos irmãos, eles fazem aí aquela força e conseguem fazer com que a EBD esteja sempre trabalhando em prol do reino de Deus. Muito obrigada por sua participação. E agora nós teremos uma canção através de um clipe musical. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos.
Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é um mocinho. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Estamos chegando ao final do programa Vida Abundante por este canal TV AD Timon. Comente, curta, compartilhe a nossa programação. Nós agradecemos a Deus por ter você nos acompanhando a cada dia. A missionária Gisá não pôde estar presente hoje, mas na próxima já estará conosco. E nós vamos encerrar desejando a você a bênção e a paz do Senhor para a sua vida, para a sua família. Lembrando que vida abundante é a sua vida plena em Jesus.